Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É uma honra poder estar aqui, poder participar desse segundo seminário para casais. A expectativa, pelo menos a minha, já vem há alguns dias orando nesse sentido, e tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, vai renovar aqueles que estão participando, aqueles que não vieram hoje, mas que vão vir amanhã. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai trazer renovo sobre o seu povo. Eu trago um abraço da Igreja Metodista ali em Jardim América, saída para Massaranduba. Tem aqui alguns casais de Jardim América, ali atrás tem alguns casais, não é? Louvado seja o Senhor. Aqui também, à frente tem um outro casal, e a minha digníssima esposa, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa mulher que há 30 anos nós estamos caminhando juntos, 24 anos de casamento, no processo de namoro, noivado e casamento, 30 anos, e o fruto do nosso relacionamento, temos uma moça de 20 anos, uma de 15, e agora veio Isaac, que nos pegou de surpresa e completou 3 anos, né? Então, louvado seja Deus para todo sempre. Eu quero agradecer o pastor Hamilton pela confiança do púlpito. Quero agradecer ao irmão Charles, a irmã Fernanda, enfim, todos os que nos acolheram da melhor forma possível. Mas eu quero aproveitar o tempo ali o máximo possível, e foi bom o irmão já me alertar o tempo, que geralmente eu não consigo concluir as minhas mensagens, e então elas se transformam numa série de mensagens, e aqui eu não tenho como fazer isso. Então eu quero convidar aos irmãos e às irmãs que vocês possam abrir as suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo de número 2. O irmão já me ajudou aí com uma introdução da carta aos Efésios, e assim que me chegou o tema, me vieram alguns textos e eu fiquei orando, pensando, refletindo, mas o texto que o Espírito Santo então confirmou o meu coração foi a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10 para nossa leitura inicial, mas depois você deixe a sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos extrair daqui preciosas lições, preciosas verdades sobre o tema pelo qual me foi proposto, que é crucificados e sepultados com Cristo. Na realidade, o texto ele já dá toda uma base também aí para ir adiante, para falar sobre ressuscitados com Cristo e preparados para as boas obras. O texto, mas claro que eu não vou entrar no tema dos demais que vão estar pregando amanhã, o pastor João e o pastor Wostines. Então, que possamos fazer a leitura. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua grandeza, da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Orar nunca é demais. Ó Deus, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor.
Queremos reconhecer a tua grandeza, a tua bondade, a tua majestade, a tua soberania. Ó Deus, que o Senhor nos capacite para que nós possamos entender de fato aquilo que a tua palavra diz para os nossos corações. Assim como o Senhor fez com Lídia, lá em Atos capítulo 16, que o Senhor abriu o coração de Lídia, abriu o entendimento, Senhor. Faz com cada um de nós, para que nós possamos ouvir a tua voz, e através da tua voz, Senhor, através da tua palavra, haja renovação de fato. Casais que estão aqui, Senhor, podem estar passando crises intensas. Senhor, lutas e adversidades, tempestades se levantam, e nós precisamos ser renovados pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Então faça isso em nome de Jesus. Amém. Então, a carta aos Efésios, ela é atribuída de forma unânime ao apóstolo Paulo, até porque a carta já começa apresentando o autor. Capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, o primeiro versículo já aponta o autor e também os destinatários. Alguém pode pensar, mas nós não somos esses santos que vivem em Éfeso. No entanto, a palavra ela continua se aplicando à sua igreja. Aqui, o apóstolo Paulo, ele não relata quando foi a primeira vez que ele esteve em Éfeso, mas Lucas, lá em Atos capítulo de número 18, ele escreve a primeira vez que Paulo esteve em Éfeso. Em Lucas capítulo 19, após 2 anos da sua primeira ida, Paulo vai novamente em Éfeso e então ele funda essa igreja. E agora, Paulo ele está preso, Paulo está aprisionado e ele escreve essa carta, ele endereça essa carta aos crentes que estavam ali em Éfeso. E então ele começa, a trazer doutrinas preciosas para aquela igreja e para nós também hoje. Do capítulo 1 até o capítulo de número 3, Paulo vai ele trazendo questões muito doutrinárias, vem trazendo ensinos valiosos. E ele já diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3 do capítulo 1, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos um povo abençoado. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e nós precisamos viver essa bênção. Nós precisamos, de fato, colocar em prática aquilo que a palavra nos orienta, e quando nós colocamos em prática, o casamento vai ser uma bênção, o lar vai ser uma bênção, a família vai ser uma bênção. Eu tenho visto diariamente o quanto as famílias estão sendo bombardeadas, o quanto as famílias estão sendo destruídas. E aqui, o texto e esse seminário é uma oportunidade para nós nos renovarmos, para nos fortalecermos, nos revestirmos da presença do Senhor. O porquê não aproveitar o capítulo de número 6 e dizer para nos revestir com as armaduras de Deus, porque é uma batalha constante. E então, o apóstolo Paulo, ele vai falando para que fomos salvos, porque ele nos elegeu, nos resgatou, nos salvou. Porque a salvação, ela gera efeitos, gera consequências, e é nesse sentido que eu quero trabalhar com vocês na carta aos Efésios. Porque quando no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: assim como nos escolheu nele, ou seja, é em Cristo. Tudo em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, não por meio dos nossos méritos, dos nossos esforços, não. A Ele toda glória, a Ele todo louvor, sem Ele nós não podemos fazer nada.
Se não fosse Cristo, nós não estaríamos nem sequer aqui nessa noite. Então Paulo, ele já desde o início, ele vem trazendo uma mensagem cristocêntrica, ele vem apontando para Cristo e diz: olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, a partir daí, no capítulo 1, esse a fim, vai aparecer várias vezes. No versículo 4 aparece e diz: ora, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O problema não é que nós não conhecemos a teoria. O problema é que muitas das vezes nós não colocamos isso em prática. Falar para casais, falar sobre perdão, quantas vezes nós não ouvimos falar que é necessário perdoar? Quantas vezes nós não ouvimos que é necessário amar? Só que muitas das vezes isso não é colocado em prática, e Paulo está dizendo: olha, vocês precisam colocar isso em prática, vocês são chamados para serem santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E ele continua falando versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, nós somos chamados, predestinados para sermos filhos da adoção. O versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça. E continua, o versículo 12 diz: a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, Ele nos salvou para propósitos específicos, para sermos santos, para viver em amor, para viver em santidade, para viver em harmonia e desfrutar daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós agora somos filhos, somos a igreja do Senhor e precisamos viver de forma diferente. Paulo, então, depois que traz essa palavra introdutória, depois que ele então traz essa apresentação, ele ora por aqueles crentes em Éfeso. E essa oração, ela fala muito ao meu coração. É quando no versículo de número 17 do capítulo 1, diz: olha, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espera, pleno conhecimento. Não tem como conhecer a Deus plenamente. Deus é inalcançável por toda a eternidade, nós não vamos conhecê-lo plenamente, mas quando Paulo usa essa linguagem, ele fala de um relacionamento profundo com Deus, precisamos conhecê-lo profundamente, o pleno conhecimento. Aí agora Paulo diz, olha, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Dá para entender que o mesmo poder que está atuando em nós é o poder que então ressuscitou a Cristo. Só que muitas das vezes nós não buscamos esse poder, não buscamos essa intimidade mais profunda com o Senhor. E Paulo agora faz com que
os crentes ali em Éfeso e nós hoje possamos refletir sobre isso, sobre crucificados e sepultados com Cristo. É quando chegamos agora no capítulo de número 2, e o tempo é o meu inimigo. Mas vamos lá, mais uma vez vai se cumprir, eu não consigo concluir. Mas o que eu compartilhar, eu tenho certeza que será bênção. Agora o capítulo de número 2, eu quero destacar pelo menos 4 verdades que envolvem ser crucificado e sepultado com Cristo. A primeira verdade se encontra do versículo 1 até o versículo de número 3, que mostra o pecado trabalhando contra nós. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa compreensão de onde Deus nos tirou, quem éramos nós, por que nós estamos aqui, para onde vamos, como devemos viver. São perguntas muitas das vezes que ficam no campo da filosofia, mas a palavra do Senhor nos dá as respostas. Então vejamos o texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja o que é que o pecado faz com o ser humano. O pecado mata, o pecado cega, o pecado distancia o homem de Deus. E agora vem o apóstolo Paulo mostrando quem éramos nós, sem Cristo Jesus. Mas Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos condições nenhuma de ir até Deus. Cegos, mortos, perdidos. Mas então Deus dá o primeiro passo. Deus vem ao nosso encontro. Por causa do caráter dEle. Ele é o próprio amor. Ele não simplesmente ama, mas Ele é o próprio amor. Ele é bondade. Ele é aquele que então ama o seu povo, ama o ser humano. E então Deus tem uma missão de salvar o ser humano. E Ele nos chama a participarmos dessa missão. Por isso que lá em Mateus 28 é conhecido o texto como a comissão. Mas nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Vem Ele e nos olha, mortos em nossos delitos e pecados. Passamos muitas das vezes nessa festa aí, que eu estava dizendo à minha esposa, eu estou pedindo a Deus que termine logo, porque a cidade, o trânsito fica pior, fica mais violenta, são tantas coisas negativas e terríveis que acontecem na cidade durante esse período. Mas teve um tempo que muitos de nós estávamos lá. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como o texto diz, que antes, outra hora, segundo o curso desse mundo, para o mundo tudo é normal, tudo é permitido. O príncipe da potestade do ar está agindo, Satanás está agindo. Nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos das trevas. Nós éramos filhos do diabo. Ah, pastor, não use expressões pesadas como essa, mas é o que a Bíblia diz. Nós devemos ficar impactados com o que a palavra do Senhor nos fala. Aquilo que o pecado faz contra o ser humano, trabalha contra o ser humano. E o trabalho do pecado é trazer condenação, a consequência do pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que depois que o apóstolo Paulo fala do pecado, da ação do pecado, diz das inclinações da carne, da natureza dos filhos da perdição, os seus pensamentos, como diz no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outra hora.
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Só que agora o texto ele tem uma transição. Paulo deixa de falar sobre esse trabalho do pecado contra nós. E do versículo de número 4 até o versículo de número 9, Paulo vai falar que Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós. Se Deus não trabalhasse por nós, nós estaríamos perdidos, estaríamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados. É quando o texto diz agora no versículo 4, mas Deus, eu amo esse início desse versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja, não é por causa do ser humano, por causa de um mérito, por causa de um merecimento, mas é por causa da misericórdia de Deus, é por causa do amor de Deus, e Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Ele veio ao nosso encontro. O versículo 5 diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Louvado seja o Senhor. Por isso que em Cristo nós podemos ser renovados, através do Senhor, através da sua palavra, porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. É Deus falando a mim, é Deus falando a você, é Deus dizendo assim: você estava morto, você estava perdido, mas Deus, em minha misericórdia, em meu amor, no meu amor, eu amei você, eu atraí você, eu fui até o seu encontro, através de Cristo Jesus. Agora, o texto vai repetir, com Cristo, juntamente com Ele, no versículo 6 diz, no final do versículo 6 diz, em Cristo Jesus. No final do versículo 7 diz, em Cristo Jesus. Ou seja, agora Paulo mostra a saída, Paulo mostra a solução. Ele não só mostra o problema do pecado, mas ele mostra a solução para o pecado. Só existe uma saída e uma solução para o pecado, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Foi Ele então, Deus, que trabalhou e trabalha por nós, e pela graça nós somos salvos, e nós somos ressuscitados, crucificados, sepultados, e o texto vai dizer no versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A glória é tão somente a Ele, porque é por Ele, por meio dEle, através dEle é que nós somos salvos, através de Cristo tão somente. E agora, o texto nos mostra que é pura graça de Deus. Não há merecimento, não há bondade no ser humano que então possa fazer com que ele tenha algum tipo de mérito. Não, há uma depravação total na raça humana. O homem totalmente depravado, ele foi atingido pelo pecado em todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Éramos escravos do pecado, mas então fomos sepultados com Cristo Jesus, e agora
Ele nos transformou numa nova criatura. O versículo 10 diz isso. Já que de 1 a 3, o texto nos mostra o pecado trabalha contra nós. De 4 a 9, Deus trabalha por nós. A parte A do versículo 10 diz que Deus trabalha em nós. E quando Deus trabalha em nós, o texto nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Uma nova criação. Ou uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora é viver em coerência como sendo essa nova criatura. Não é simplesmente crer, eu sou uma nova criatura, eu agora sou um filho de Deus. Professo isso, é bênção. Mas em casa, na prática, no trabalho, na universidade, na vizinhança, como tem sido a nossa postura, como tem sido a postura do marido com a mulher, da mulher com o marido, e com os filhos, com seus familiares. Eu não quero adentrar muito em ressuscitados com Cristo. Vem amanhã e não perca em nome de Jesus. Como também na parte B do versículo 10. Eu estou só preparando o caminho, eu não sou João Batista, mas eu estou preparando o caminho, viu, pastor? A parte B do versículo 10 diz: olha, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus trabalha através de nós. Somos chamados para viver dessa forma. Depois que Paulo então passa o capítulo 2, ele adentra no capítulo 3 e continua em questões doutrinárias. Ele ora novamente pelos Efésios. E agora, quando começamos o versículo de número 4, algo que precisamos enxergar e destacar é que Paulo diz o seguinte: ele faz um convite. Ele está passando agora da questão doutrinária, da questão do ensino, ele vai trazer agora a questão prática. Como devemos viver? Como deve ser o estilo de vida dessa pessoa agora que foi sepultada, crucificada, sepultada em Cristo, ressuscitou com Cristo, e essa pessoa que é chamada para as boas obras. Agora o texto diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis. Quando o texto fala sobre andar, é viver. Como eu devo andar, como eu devo viver, e vai se repetir, veja o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O capítulo 5, versículo 2, diz: olha, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E veja que tem andai. Capítulo 5, versículo 8, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Antes éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, agora filhos da luz, e nós devemos andar como filhos da luz. E mais uma vez Paulo diz no versículo 15 do capítulo 5, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como salvos. A pergunta é, aplicando a casais, será que os cristãos estão vivendo como os nécios? Porque os nécios estão desvalorizando completamente o casamento, a família.
E nós, como nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo prudentemente? Será que nós estamos andando de acordo como sendo novas criaturas em Cristo Jesus? Aí Paulo, ele vai trazendo alguns alertas. O irmão leu aqui no capítulo de número 4, e no capítulo 4, versículos 17 a 19, Paulo faz uma admoestação. Veja o que é que Paulo diz. Isto, portanto, mais uma vez lendo o versículo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está dizendo, não ande mais desse jeito. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, pessoas insensíveis, pessoas que não reconhecem a Cristo. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Pessoas cegas, nércias, mas nós não. Nós devemos viver de forma diferente. Paulo agora, ele traz uma argumentação do versículo 20 até o versículo de número 24, do capítulo 4, olha a argumentação que Paulo diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Veja, se é que, mostra uma condição, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Cristo. Será que de fato estamos vivendo de acordo com o que o Senhor nos orienta, ou somos meros religiosos? Porque quer saber realmente aonde você confirma, aonde você demonstra que é salvo? Não é na igreja. Na igreja é bom demais. Igreja bonita, chega aqui, bem acolhedora, louvado seja Deus, conhecer novos irmãos, cantamos, louvamos, adoramos, tudo uma bênção. Mas sabe onde de fato nós revelamos quem nós somos? Dentro de casa, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. O velho homem, como diz o texto aí na argumentação de Paulo, o velho homem que era corrompido, ele quer ressurgir. Mas então, o texto no versículo 23, que é o tema geral do seminário, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sabe onde deve ser a renovação? Aqui, ó. Mudança de pensamento. É entender de fato quem nós éramos e quem nós somos hoje. Não somos mais filhos da ira, não somos mais filhos da desobediência, não vivemos mais segundo o curso desse mundo, não vivemos mais segundo esse sistema, não vivemos mais segundo os pensamentos da carne. Agora somos filhos de Deus. Agora somos luz, somos sal da terra, somos eleitos do Senhor, somos a igreja viva do Senhor aqui na terra, e devemos viver conforme Cristo então nos ensina, refletir a Cristo. Deus tem o seu propósito, e o seu propósito é ser pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Devemos parecer cada vez mais com Cristo. Como Cristo trataria a pessoa que está ao seu lado? Então precisamos, olha, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade.
Depois que ele traz a admoestação, depois ele fala sobre a argumentação, agora ele aplica. Nós devemos aplicar a palavra às nossas práticas. Senão vamos nos tornar simplesmente frequentadores de igreja. É como Tiago disse, Tiago 1:22, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. É sair daqui e dizer: eu preciso amar mais a minha esposa. Eu preciso, então, viver mais a prática do perdão e vice-versa. Tanto o marido como a esposa. E agora ele aplica o que ele vem dizendo. Aí o versículo 25 do capítulo 4, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Claro que traz a concepção da unidade da igreja, mas também aplica-se aos lares, aplica-se ao casamento. Irai-vos, versículo 26, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quanto nós mais nos renovamos em Cristo, quanto mais nós nos revestimos do novo homem, da nova criatura, quanto mais nós nos revestimos da palavra, quanto nós mais oramos, então isso vai fazer com que a gente feche as brechas, vai fazer com que a gente possa transmitir mais o caráter de Deus nas nossas vidas. Não deis lugar ao diabo. Uma pessoa, e aqui, caminhando para o fim, no capítulo 5, há uma ordem, no versículo de número 18, que diz: olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira ordem é: não vos embriagueis com vinho. A segunda ordem é: mas enchei-vos do Espírito Santo. Se alguém se embriaga, ficamos escandalizados. Mas quando um crente não é cheio do Espírito Santo, porque tudo isso parece normal. E para que um lar seja uma bênção, para que uma família seja uma bênção, para que haja de fato o caráter de Cristo em nós, é necessário de renovação. É necessário nos revestirmos desse novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. É necessário nos encher do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Devemos deixar todo o estilo de vida que Paulo vai mostrar aqui, que entristece o Espírito Santo. Quando chegamos no capítulo 4, versículo de número 30, ele vem falando de mentira, ele vai falando até do furto, de palavras torpes. A minha versão tem algumas palavras que eu gosto muito de verificar o significado, e a palavra torpe é uma palavra podre. Podre. Tem palavras que são podres, que são desagradáveis, que são destrutivas, que ferem. As clínicas, os consultórios de psicologia e psiquiatras estão cheias, sabe de quê? De palavras que são ditas, que ferem, que machucam, que muitas das vezes são pior do que uma tapa na face. Pessoas que vêm trazendo isso durante muitos anos e muitos anos. Estive por esses dias conversando com uma jovem, e ela relatando e trazendo algumas queixas. Eu sou sincero, aquilo doeu no meu coração.
doeu na minha alma. E as lágrimas desceram. E aquela jovem, apenas 22 anos, ela diz que se sente rejeitada pelo pai, pela mãe também. Ela chegou a dizer: eu não quero ser igual à minha mãe. A minha mãe já fez tantas coisas enquanto era criança. O meu pai nunca me deu um abraço, praticamente. Nunca eu escutei um "eu te amo". Então aquela moça, ela sente-se o quê? Ela sente-se desamparada. Ela sente-se solitária. E isso vai refletindo. E o corpo fala, e aquela moça, ela se queixa de fortes crises de ansiedade. Quando foi a semana passada, ela tentou até se matar, tirar a sua própria vida. Veja o desespero. Ela vai ruminando aqueles pensamentos, e o inimigo vai trazendo pensamentos de acusação. Ela diz: eu não mereço bem algum. E fomos trabalhando, para que ela possa então sair dessas situações. E aí eu fiz alguns testes com ela, e um dos testes ela desenhou o sol, né? Desenhou assim, o que ela pensava do futuro. Ela fez um desenho, numa formatura, e eu perguntei: esse sol representa o quê? Ela disse: representa Jesus, que ilumina a minha vida. Eu digo: há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Por mais que as pessoas lhe decepcionem, por mais que o seu pai e a sua mãe não conseguiu atender às suas expectativas, mas Cristo sim, nunca lhe desamparou. Quando você colocou aquela corda e ou melhor, um lençol, quando você tentou tirar a sua própria vida, havia possibilidade daquele lençol se partir. Ela disse: nenhuma possibilidade. Eu vi a mão de Deus. Eu disse: então é a mão de Deus que está lhe sustentando. A solução para os lares, a solução para as famílias, a solução para os casais se chama Cristo. A palavra de Deus nos instrui. Tudo isso aqui vai desembocar onde? No capítulo de número 6, que fala do lar cristão. Vai falar do papel, ou já no capítulo 5, fala do lar cristão, a partir do versículo 22. Do 22 até o 24, fala sobre o papel da mulher. Do 25 até o 33, fala do papel do homem. Entrando no capítulo 6, então fala do papel dos filhos e dos pais, e depois também dos servos e dos seus senhores. E Paulo então termina a carta falando sobre a armadura de Deus. Que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, preparados para continuar combatendo o bom combate. Eu digo a você: não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista. Coloque-se diante de Deus. A natureza humana, infelizmente ainda nós sofremos com a natureza caída, que essa natureza persiste em retornar. A natureza caída vai dizer: olha, não tem jeito, não tem solução, termine. Nós temos alguns inimigos. Nós somos inimigos de nós mesmos. A mente mente. Pense sobre o que você está pensando. Substitua os seus pensamentos. Coloque a palavra do Senhor na sua mente. Quando o inimigo quiser trazer palavras de destruição para a sua casa, para a sua família, repreenda em nome de Jesus e diga: foi Deus que me chamou.
Foi Deus que me resgatou, tirou do império das trevas e me colocou no reino de luz. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu estava perdido. Eu estava condenado. E Deus veio ao meu encontro. Deus estendeu a mão. Deus me tirou do lamaçal de pecado. Eu estava morto. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, enviou o seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E quando nós cremos, então a justiça de Cristo ela vem sobre nós. E nós somos justificados, regenerados, salvos, perdoados, vida eterna. Paulo diz em Romanos 8, versículo de número 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós precisamos viver de acordo como filhos de Deus. Precisamos, dia após dia, nos dedicarmos à palavra, à oração, nos nossos lares. Ore mais. Cultos familiares praticamente foram extintos. Vocês estão pensando que casa de pastor também não tem problema? Tem problema. Luta para instruir, luta para fazer com que leiam mais a palavra, que orem mais. Luta, luta e luta. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo então entendeu todo o plano de Deus, e eu quero concluir com o que Paulo diz. Ele disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Ele nos deu vida. Estamos agora, fomos crucificados e sepultados com Cristo. Amanhã, que você possa vir participar, e então o pastor João dará continuidade. Ressuscitados com Cristo. O pastor Washington também estará trazendo a mensagem, preparados para as boas obras. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, cada um dos casais que vão participar, e que Deus de fato abençoe cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Fica a minha gratidão, uma honra poder estar aqui com vocês na Igreja Ação Evangélica. Deus abençoe.